Alô, alô, você ligado na G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara, estou aqui novamente para tocar o nosso quadro querido Luta com a G-Fight, sempre na companhia de Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, que vai contar tudo pra gente do UFC Vegas 88, aliás, 88 foi da semana passada, o UFC Vegas 89. Tudo bom, Diego? Tudo bom, Marcel? Mais um Luta, mais um quadro de palpites aí. Lembrando que para você que está assistindo esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá essa moral pra gente. E, no final das contas, vamos que vamos para mais um vídeo. Vamos embora então, Diego, tradicionalmente sempre pegando as últimas quatro lutas que teremos na noite que será encerrada por Amanda Ribas e Rose Namajunas. A gente começa então dando palpite sobre Peyton Talbot versus Cameron Saaiman. O Peyton tem 7 vitórias, está invicto, nenhuma derrota, 25 anos, norte-americano, 5 das 7 vitórias por nocaute. Venceu Nick Aguirre em novembro de 2023. Já o Cameron tem 9 vitórias, uma derrota, 23 anos, jovem de tudo, sul-africano, 6 das 9 vitórias por nocaute e perdeu por decisão para o Christian Rodrigues em outubro de 2023. Um vindo de derrota, o outro ainda não perdeu, e um com apenas 23 anos, Diego, e o outro com 25. Duas crianças aí, praticamente a metade da sua idade. E aí, Diego? Exatamente, um casamento de luta curioso, dois atletas revelados pelo Contender Series, dos atletas jovens, como você mencionou, agressivos, pouca experiência, principalmente se a gente comparar com o restante, com a média aí dos atletas que fazem parte dessa categoria. Mas alguns detalhes interessantes, os dois, como eu mencionei, vieram do Contender. O Peyton fez apenas uma luta, né? O Cameron já tem mais um lastro maior ali na organização, apesar de vir de derrota. Mas o casamento de estilos me faz pesar a favor do Peyton. Até pelo estilo dele agressivo, pelo chão que ele tem. Eu vi uma luta dele ao vivo, eu tava lá quando conquistou o contrato no Contender, a última luta dele foi bem impactante. Ele me parece. Não quero, é difícil, tá começando. Enfim, eu não quero fazer muitas projeções sobre o futuro dele, mas é um atleta que eu vou passar a seguir com carinho, assim, principalmente dependendo da performance dele desse sábado. Eu acho que ele pode ter um futuro brilhante aí, o nosso jovem Peyton. Favoritismo, então, do Peyton também nas casas de apostas, que paga 1,57 a cada real apostado pro Peyton, enquanto paga-se 2,50 a cada real apostado pro Cameron. Portanto, Diego, devemos ter um invicto mantendo a sua invencibilidade aí, segundo as casas de apostas, segundo o seu comentário, certo? Exatamente, espero não estar errado dessa vez. Vamos lá. Vamos seguir em frente agora para a categoria dos médios. Edmund Shabazian versus AJ Dobson. O Shabazian com 12 vitórias, 4 derrotas, 26 anos, norte-americano, mas com origem na Armênia, 10 das 12 vitórias por nocaute. Apenas uma vitória nas últimas 5 lutas, Diego. Já o Dobson tem 7 vitórias, 2 derrotas e um no contest, 32 anos, norte-americano, 2 derrotas e uma vitória no UFC. Para quem, aliás, antes de repassar para você a sua análise, a gente esqueceu de pedir para o pessoal, né? Dar o like, se inscrever, comentar, a sua participação é importante, faz o vídeo ser relevante, faz a gente ficar um pouquinho melhor ali nas estatísticas do YouTube para que a gente possa crescer ainda mais, certo, Diego? Exatamente, é muito importante aí o engajamento de vocês, ajuda muito o nosso conteúdo e afinal de contas é de graça, é só deixar um like e apertar um botãozinho. E a gente faz isso com muito carinho, esse quadro específico. Falando da luta já, Marcel, o Ed é um cara. Bom, novamente, dois atletas que vieram via Contender Series. O Shabazian, Golden Boy, né? Garoto ainda, 26 anos. Ele foi apadrinhado pela Ronda, para quem não se lembra. Tinha o mesmo treinador de boxe. Ele começa a carreira dele no UFC com algumas vitórias. E ele tem um boxe bem bonito, enfim. Só que, o que acontece? Quando ele foi testado em águas um pouco mais profundas, o pessoal deve se lembrar da luta dele com Derek Brunson. A partir daí, a gente viu que o sarrafo estava muito alto para ele, pelo menos naquele momento.
E depois perdeu 3, venceu, perdeu. Carreira inconstante, não vive uma fase boa na organização. É difícil imaginar que, caso ele perca novamente, ele se mantenha na organização, até mesmo pela idade dele, ele ainda tem bastante chão pela frente. Caso ele perca, não seria nenhuma surpresa que ele fosse cortado. E o UFC já fez isso, né? Até meio que para liberar o atleta do tipo, volta para os eventos menores, para as ligas menores, ganha mais experiência, depois a gente volta. E eu E até por tô. ser jovem, isso joga a favor dele, né? Sim, e até eu inverti a ordem justamente porque eu acho que isso pode sim acontecer. Eu vejo, eu imagino que o Shabaz, que o Ed Shabazian deva perder essa luta novamente. A fase dele não é das mais regulares. E o AJ Dobson, que também veio do Contender Series, como eu mencionei, me parece mais pronto fisicamente, com um leque maior. No striking, o Shabazian pode fazer frente com muitos nomes da categoria. Só que no molde do MMA, ainda mais com o cage pequeno do Apex, a chance dele ser clinchado, levado, não só derrubado, mas levado para a grade, o clinch, troca de isometria contra um atleta como o AJ, que é mais forte fisicamente. Eu imagino que o AJ leve uma certa vantagem para essa luta, sim. Não sei se eu quero que isso aconteça, eu gosto muito do estilo do Shabazz, mas eu vejo ele ainda imaturo para ser testado nesse nível no UFC. E a resposta dessa luta vai dizer muito sobre a carreira dos dois, mas principalmente dele. Porque se ele perde para um cara. Uma coisa é perder para o Derek Brunson, vamos supor, uma coisa é perder para o AJ Dobson. Então, dito isso, eu vejo o AJ como favorito, Marcelo. Engraçado, hein, Diego? Porque nas casas de aposta, eu imaginava que com certeza o AJ teria um favoritismo, mas não. Nas casas de apostas, o favoritismo está com o Shabazian, com 1,53 a cada real apostado para sua vitória e 2,62 para o Dobson. Então, favoritismo para o Shabazian, com o Dobson sendo o azarão. Te surpreende, Diego? Não, na verdade não, porque o Shabazz, ele Mas é mesmo com um. essa fase terrível, O atleta, o AJ não é, como eu mencionei, o AJ tem pouca caminhada no UFC, o Ed ainda conta com um certo hype da forma que ele chegou na organização, tem um lastro muito maior de lutas. Lembrando que quem faz a aposta, muitas vezes aposta no atleta que ele conhece, às vezes o pessoal não conhece muito do AJ. E o Shabazz é muito bom, cara. Eu falei ali na minha análise, ele no strike ele pode fazer frente a muitos nomes. Só acho que juntando a fase e a estratégia, o QI de luta aí com cage pequeno, eu vejo um favoritismo do AJ, sim. tá certo. Então vamos subir agora bastante de categoria, vamos para a categoria dos pesados, onde Justin Tafa encara Carl Williams. O Tafa tem 7 vitórias, 3 derrotas, 1 no contest no seu cartel, 30 anos, é australiano, todas suas vitórias por nocaute, e vem de nocaute em cima de Austin Lane em setembro de 2023. O Williams tem 9 vitórias, 1 derrota, 34 anos, norte-americano, chegou pelo contender, e tem 2 vitórias por decisão no UFC, Diego. Essa categoria complexa dos pesados, com um recém-chegado do contender com 34 anos. E aí, Diego? Vamos lá. Antes de falar da luta, vale lembrar da pataquada que o Justin fez parte no card do UFC Miami. Chegou muito acima do peso. Enfim, ele lutaria e o seu irmão acabou assumindo a luta. Não foi em Miami, foi em Anaheim, né? Me ajuda aí nessa, Marcelo. Foi em Anaheim, Vou te ajudar já. Foi em Anaheim contra o Marcos Pezão. Arrisco a dizer que foi isso. Minha memória me pegando aí. Mas é isso, o Justin. E acabou o irmão dele assumir de última hora. O Justin na hora não falou exatamente o que havia acontecido, enfim, mas agora ele volta. E o Pezão, na semana da luta, foi bem claro em mencionar algumas vezes que ele, quando viu o Justin nos corredores, o Justin estava mais pesado e que não bateria o peso limite, que é de 120,5, né? Bizarro, né? Um peso pesado não conseguir atingir o limite é surreal. Pois então, e isso faz um mês. Então, isso acende. Foi Volkanovski versus Topuria em Anaheim. Anaheim, exatamente.
Então, isso acende um sinal de alerta, sim, porque faz apenas um mês, né? E agora ele vai pegar essa luta com o Carl Williams, que tem menos caminhada aí, tem menos experiência no UFC, mas o cara é duro pra caramba. É uma categoria que, pra categoria, ele é um cara atlético, para as categorias, se a gente for comparar a divisão menos atlética do UFC, podemos dizer Sim. assim. O, vamos lá, o Justin, pra quem não se lembra, perdeu pro Boi, né? Você mencionou muito bem, as vitórias do Justin foram por nocaute, certo? Sim. Não tem vitória por pontos, não tem vitória por finalização. Uma luta mais longa, uma luta que exija mais fisicamente, e se ele de fato vem de um período fora de forma, com dificuldade de cortar peso, para um cara um pouco mais atlético do que a média, como é o caso do Carl Williams. Inclusive, das suas três derrotas, duas foram por decisão, né? Pois então, e o Carl Williams venceu tanto no Contender quanto as duas lutas que fez no UFC por decisão, já lutou no Apex. Bom, cara, eu vejo aí um favoritismo do Carl Williams justamente por isso. No atual momento, quem tá com mais vontade, o quanto você quer chegar ao topo, né? Eu imagino que o Carl Williams esteja mais motivado e o leque de opções, principalmente com QI de luta jogado na mesa de discussão, eu vejo o Carl Williams como favorito. Talvez por uma vitória por decisão e depois você já me adianta as odds aí para uma vitória por pontos. Eu vou falar todas as odds, começando por quem é vencedor. Carl Williams realmente favorito com 1,57 a cada real apostado e Justin Tafa pagando 2,50 a cada real apostado. Se a gente for levar a luta aos 3 rounds, por decisão, Justin Tafa paga 9,50, enquanto Carl Williams paga 3,10. Uma vitória por nocaute, aí sim o Tafa leva vantagem, 3,10 contra 4 do Williams. E uma vitória por finalização aí, 6,50 para o Williams e 41 a cada real apostado para o Justin Tafa. Acho que não veremos uma finalização do Justin Tafa, não será dessa vez, né? E eu espero que você que esteja vendo esse vídeo não aposte nessa opção. A não ser que esteja muito bem de grana e queira aí jogar dinheiro ao Léo, não é mesmo? Nunca se sabe. Bom, vamos seguir então agora para a luta principal da noite, luta envolvendo brasileiro, na verdade uma brasileira, Amanda Ribas versus Rose Namajunas, categoria dos moscas. A Amanda tem 12 vitórias, 4 derrotas, 30 anos, mineira, oitava do ranking dos moscas, vem de 3 vitórias e 3 derrotas nas últimas 6 lutas e vem de vitória, por nocaute diante de Luana Pinheiro em novembro de 2023. A Namajunas tem 31 anos, norte-americana, 11 vitórias, 6 derrotas, ex-campeã dos Palhas e vem de 2 derrotas. A primeira delas contra Carla Esparza, quando perdeu o cinturão, a sua criptonita, né, Carla Esparza, e a outra contra a Manon Fiorot, já nos moscas. E aí, Diego, o que você imagina para essa luta? A Amanda de volta aos moscas, a Rose tentando se estabelecer nessa nova divisão e ela se enfrentando aí pelo top 10 da divisão. Certo, eu não quero fazer uma análise muito longa dessa luta, eu quero ser mais direto. Eu vou apontar um ligeiro favoritismo da Amanda. Aliás, Amanda Ribas Alcântara, tá? Ela também é Alcântara. Amanda Ribas Limborso, não sei a ordem, mas desculpa. Momento de estudo, né? A Rose perdeu as suas 2 últimas lutas, fez uma mudança de categoria, que deve ser em definitivo. Tem entrevista com as duas aqui no canal, inclusive com a Rose legendado. A Rose fez essa mudança definitiva. Se a gente olhar as 2 últimas performances da Rose, uma em 2022, uma em 2023, ela deixou a desejar. Não é a Rose que a gente se acostumou a ver. E isso sim, de fato, é o que me pesa a apontar um favoritismo da Amanda. A gente vê a Amanda oscilando, trocando de categorias e até oscilando de resultados, né? Derrota, vitória, derrota, vitória. Inclusive as 2 últimas derrotas dela foram na divisão dos moscas, mas a Amanda fez grande luta com a Vivi, grande luta com a Luana, fazia um começo de luta bom contra a Macy Barber. Então a Amanda mantém o nível de performance. Algum erro aqui, às vezes ela é muito brigadora, digamos assim, acaba sendo mais atingida do que deveria. Na última luta dela, que foi no Apex contra o Luana Pinheiro, que é bem menorzinha, eu fico bem perto ali, eu pude ouvir mais o corner,
Teve um momento que ela demorou para ouvir o corner dela, né? Que inclusive é o pai dela. E no decorrer da luta ela ouviu mais. Então, dito isso, por mais que existam alguns pontos, até a própria constante mudança de categorias, que eu já falei aqui que eu também não sou muito fã, a Amanda não deixa de performar em alto nível. Não que a Rose não tenha performado em alto nível, mas a Rose não manteve o nível nos últimos 2 anos. Fez uma luta em 2022, uma luta em 2023, e ficou aquém do que a gente já viu muito da Rose. E a Amanda não, por isso eu vejo a Amanda favorita, Marcel Alcântara. Pois é, Diego Ribas, e é a segunda luta que você vai contra as casas de apostas nessa nossa análise, já que, segundo as casas, Amanda Ribas não é favorita, quem é favorita é Rose Namajunas, com 1,44 a cada real apostado, enquanto paga-se para Amanda Ribas 2,87 a cada real apostado. Surpreende e outra, quer arriscar uma forma como a Amanda poderia vencer essa luta? O favoritismo da Rose não me surpreende em caso de aposta, me surpreende a diferença. Quase 3-1, né? Isso é interessante, sim. Eu não vejo a Amanda finalizando ou nocauteando a Rose. A Rose é uma atleta... Decisão mesmo. Decisão. Quanto tá pagando? 5 rounds de trocação, de colocando para baixo, de, enfim, estranhamento entre Amanda Ribas e Rose Namajunas. 6 a cada real apostado para Amanda e 3,50 para Rose. Rapaz, 6-1? 6. Olha, eu dificilmente falo, não só dificilmente, como não falo e não falarei, apostem. Mas eu posso falar o que eu apostaria. Se eu fosse apostar nesse main event, eu acho que esse seria o meu palpite. Tá certo, então. UFC Apex 89, Diego Ribas estará lá novamente, ao lado da sua prima Amanda Ribas, na última luta do card para ver se ele está certo com relação ao palpite de vitória por decisão ou não. Certo, Diego? Vamos falar então do seu desempenho no último UFC, que também esteve aí no quintal da sua casa, aconteceu no quintal da sua casa? Bora, rapidamente relembrando aqui, pessoal. Main Event, Tibura contra o Taito Iwasa. Esse eu acho que o Tibura era azarão, e eu cravei a vitória do Tibura. Ponto pra mim. No Common Event eu cravei a vitória do Brian Battle, que ele estava vencendo, mas ele teve um no contest, óbvio, né? Algo tem que atrapalhar os meus palpites. O no contest quase saíram na mão depois, aquela pataquada aí que o pessoal pôde ver no Instagram do G-Fight. Ouvi Sampru, ele me quebrou. Obrigado aí, Sampru. Vitória por decisão dividida, mas eu achei que o Sampru iria perder. E vitória do Christian Rodrigues, vitória por decisão dividida, e eu apostei a vitória do Christian, né? Sim. Então, mandei bem aí. Eu considero 75% que o Ryan estava vencendo e venceria. Grande abraço aí pro Sampru, que estragou as minhas apostas. É isso então, Diego. Vídeo um pouquinho mais curto hoje de análise, a gente volta assim que possível, e esse vídeo espero... e lembrando, né, Diego, tem entrevista com a Amanda Ribas no canal, tem entrevista com outros lutadores, faça o seu jabá aí, outros lutadores que estarão no card deste sábado. Entrevista com a Amanda Ribas, entrevista com a Rose, legendada. Acabei de soltar uma entrevista com o Steve Erceg, que enfrenta o Pantoja, legendada. Entrevista com o Parrumpinha. Sexta de manhã vai ser entrevista com o Mascote e com o Carcassinha e com Jesus, esqueci o nome. Com o Severino, desculpa. O Severino, o Mascote, o Carcassinha, sexta-feira de manhã. E vai ter entrevista com o Pantoja também. Entrevista com o Pantoja vou fazer daqui a 2 minutos, por sinal, por isso o vídeo é mais rápido, pessoal. Chega, pessoal. Até a próxima. Um abraço, Diego. Valeu. Se inscreve no canal.